questão do currículo e da apresentação é um pouco da amizade que eu tenho pela Juliane aí. Então, deixo a critério dela. Mas hoje nós vamos tratar uma questão que eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram que o que você posta na rede social pode gerar uma responsabilidade civil, ética e mais uma coisa, até penal? Nessa questão, nós vamos ter um pouquinho de calma e no final, ou transcorrer da nossa fala aqui, nós vamos acabar falando disso. Mas quero que vocês coloquem essa reflexão. Inicialmente, eu gostaria de trazer para vocês um termo compliance, né? Compliance vem do inglês, né? To comply, ou seja, agir em sincronia com as regras, agir em integridade, observar o que é necessário. Nada mais do que normal. Mas veja só, se eu falar para vocês que o compliance surge no Brasil por lei para as empresas internas, para as empresas que trabalham com o Brasil somente em 2013, parece algo que começou ontem, né? Mas é assim, foi desse formato que, por legislação, o brasileiro colocou em regulamento que, para qualquer negócio, seja ele um negócio particular ou público, principalmente no negócio público, que tenha o compliance. O compliance é uma área de integridade onde o quê? Olha lá, o que é compliance, né? É você estar em conformidade com as normas do seu empreendimento, né? E aí a gente tem, dentro dessas normas, dentro do sistema de vocês, e do empreendimento, nós temos três esferas. A esfera regulatória, ético e operacional. Regulatória fica muito claro que são as resoluções do Conselho de Fiscalização, as resoluções da ANS, as resoluções e leis. Ético, o código de ética da profissão, né? E o operacional é o que você vai desenvolver, que nós vamos falar daqui a pouco dentro do seu empreendimento, tá? E no setor da saúde é estratégico, né? E é sobrevivência. Por que eu falo estratégico e sobrevivência? Veja, eu estou no sistema desde 2004 e o primeiro processo ético que eu tive contato, eu não esqueço até hoje. Foi um processo ético de uma profissional e eu vi que a profissional era muito bem intencionada. Porém, ela fez um procedimento em uma cliente e a cliente era uma Miss. No outro dia ela ia, ali 2 dias, ela ia fazer um concurso, desfilar. E na sequência, alguma situação desse procedimento gerou que ela não poderia tomar sol. E é claro que uma Miss queria ir bronzeada para o evento, né? Para o desfile. Quando ela tomou sol, ela ficou manchada, enfim. O que aconteceu? A profissional foi penalizada. Por quê? Falta de estratégia e falta de sobrevivência. Por que falta de estratégia? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o termo de consentimento livre e esclarecido e o dever do profissional da saúde de comunicar ao seu paciente todos os fatores, tá? Todas as situações, e até não é feio que vocês, e é recomendável, ao contrário, que vocês
falem sobre as intercorrências, tá? Porque vocês estão capacitados para falar sobre as intercorrências dos seus tratamentos. Eu fico mais tranquilo, meu presidente aqui tá fazendo assim com a cabeça, meu presidente então eu fico, da Brafidef, eu fico bem mais tranquilo. E é isso, a gente tem responsabilidades diante do nosso plexo de atividades, né? Mas nós também temos a nossa autonomia, tá? Então eu gosto de colocar sempre para vocês, quando a gente fala de compliance, como que eu vou fazer isso aí no meu negócio? Olha, simples. O que você vai fazer? Primeiro, conheça o seu negócio. Você tem que conhecer o seu negócio. E, em segundo momento, conhecer os riscos do seu negócio. Então, eu sei. O que a Anvisa pede dos equipamentos que eu estou utilizando? Veja, equipamento é muito complicado. Eu tive uma ação tem uns 15 dias. E na audiência o juiz me fez uma pergunta que eu fiquei um pouco desconfortável. Eu falo um pouco porque, né, doutor Rogério, sempre a gente tem que defender e correr atrás, mas no primeiro momento, por quê? Porque o juiz me questionou com base em uma instrução do equipamento da ANS, que eu discordo, mas a ANS fez uma instrução e colocou o equipamento como uso exclusivo de outra profissão. Então temos que ter esse cuidado, né? Depois, quando a gente está empreendendo, nós estamos tendo cuidado com o nosso compliance trabalhista, que são os vínculos. Assédio dentro de uma instituição, dentro de um empreendimento onde a gente está desenvolvendo, tem que tomar muito cuidado com isso. Jornada é algo que, se faz um contrato, o empreendedor faz um contrato, assegurando que o contratado esteja naquele local, naquele horário, e ele divulga, ele já começa a demonstrar que há o quê? Um controle de horas. E havendo controle de horas, veja, nós temos uma relação trabalhista. Semana passada o TST julgou contra um convênio uma relação trabalhista de fisioterapeuta justamente por isso. E o compliance também financeiro, onde a gente vai tomar conta das nossas notas fiscais, glosas, que é um grande problema para nós, sempre abordando aqui no CREFITO, né? E auditorias. Com esse, e depois eu vou deixar à disposição para todos os slides, mas com essa foto que eu coloco, essa imagem que eu coloco, a gente quase que coloca o ciclo do compliance para a aplicação no seu empreendimento, né? Então, quando a gente olha para dentro do nosso negócio, quando a gente olha para dentro da nossa clínica, gente, não importa o tamanho do empreendimento. Importa que a gente esteja em conformidade, né? O que nós vamos analisar num primeiro momento? Diagnóstico dos riscos do empreendimento. Lógicos, quem não conhece o risco da onde está trabalhando, da onde está empreendendo, não sabe o que ele pode chegar pela frente, né? Segundo, código de conduta. Código de conduta aqui, eu quero tratar em duas fases. O código de conduta profissional, que é o código de ética, e também o código de conduta interno. É importante que as regras do jogo, as regras do seu empreendimento sejam estabelecidas. Todos saibam como que vocês vão se conduzir. Saibam das necessidades de cuidado com o relacionamento, o cuidado com o tratamento com o paciente,
né? Cuidado com o tratamento com idosos menores que são mais sensíveis, né? Sensíveis aos termos das leis, né? Idosos tem o Estatuto do Idoso e criança, Estatuto da Criança e do Adolescente, então a própria lei coloca eles em patamares diferentes. Treinamento da equipe. Após implantado, nós temos o treinamento, mas, porém, o treinamento é igual àquela lição de casa na nossa família. Nós não estamos mais no tempo do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nem para criança. Eu tenho uma filha adolescente e ela, sempre quando eu falo alguma coisa, ela fala para mim, mas não é bem assim. Talvez ela seja advogada, mas Deus ajude que ela pegue uma profissão muito melhor. Mas tudo bem. Sempre questionadora, o que acontece? É o exemplo. No treinamento da equipe, você tem que ser o item, você tem que ser o guia, você tem que ser a reforma, você tem que ser o paradigma do compliance para a equipe. Não adianta nada o profissional implantar, fazer o diagnóstico do seu empreendimento, implantar um código de condutas e depois agir de forma contrária à ética, né? Com várias hipóteses que nós temos, agindo contra o código de ética, agindo contra a legislação, agindo contra os seus colegas numa propaganda enganosa ou até numa concorrência. Então é esse o cuidado que nós temos que ter aqui nesse momento com relação ao treinamento. Seja o exemplo. E o monitoramento contínuo e as auditorias internas são os instrumentos que nós iremos usar sempre para auditar como nós estamos e para onde nós vamos, né? Como nós estamos, monitoramento contínuo, para onde nós vamos? Auditoria interna para quê? Para análise. Auditoria interna, o nome parece muito pomposo e tal, mas nada mais do que um levantamento de erros e uma correção de roteiro. Nada mais normal, dentro de uma clínica, de um empreendimento, ter essa conversa, ter essa mudança, né? Bom, e aí num evento, e agora eu chego na parte que com certeza meu presidente aqui, Dr. Rogério, está esperando para a gente falar, e eu vou falar rapidamente porque se trata de um histórico, né, da profissão, então, com base nisso, vocês terão todo o arcabouço. Desde 1978, pela Resolução 8, para demonstrar que vocês são agentes capazes de interagir, de atuar, especialistas, né, pela especialidade profissional, de atuar na fisioterapia dermatofuncional. Começamos lá em 1978 com a resolução COFITO 8, que é a resolução, veja, nós temos o decreto 93869, que é o decreto que cria as profissões, mas é um decreto muito raso, porque ele tem ali míseros artigos, mas não fala o que efetivamente fisioterapeuta e terapeuta ocupacional podem fazer. O COFITO vem, de acordo com a Lei 6.316/75, que dá competência para ele interpretar as leis, né? E aí ele interpreta o decreto 93869 e faz a resolução 8. Veja, gente, eu estive num GT, grupo de trabalho, e não é daqueles GT para não colocar fim na controvérsia, é um GT que foi muito produtivo. Eu detesto esse negócio, né? Daquela fala, quando você não quer resolver algo, monta um GT. Não. Participei de um GT, um grupo de trabalho no Conselho Federal, onde honrosamente eu pude coordenar, em uma revisão da Resolução 8.
É claro que a Resolução 8 ela tem vários aspectos, mas em outros, quando você pega para analisar, é o mapa da profissão. Lá está o que você pode fazer. Você tem que conhecer a Resolução 8. Lá está a sua ligação com a profissão, sua ligação, seus atos privativos, depois aperfeiçoados pelas resoluções que nós vamos tratar de especialidade, né? E também seu relacionamento com os órgãos controladores, CREFIT, etc. Né? Depois passa o tempo e exige-se uma adequação e vem a Resolução 80, já é lá de 97, baixando atos complementares. Veja, uma resolução de 78, outra de 97, trazendo o quê? Olha, você é um empreendedor. Começa aí a saga do empreendedor fisioterapeuta. Começa nesse ponto, né? Depois nós temos a Resolução 362, né, de 2009, aí eu vou, historicamente, ter que puxar a sardinha, né, como diria lá em Ribeirão Preto, na minha terra, puxar a sardinha para o meu lado. Por quê? Em 2009 eu era o procurador-chefe do Conselho Federal. E sempre fui um defensor, né, da Dermato. Eu fui o advogado que fundou está aqui meu presidente, eu acho que ele deve ter os documentos lá. Eu fui o advogado que fundou a Associação Nacional. Estive presente na criação, no cerne, ali no nascedouro da associação. Sempre defendi a Dermato. E nessa época, em 2009, eu estava como procurador-chefe do Conselho Federal. E nada mais justo do que apresentar um projeto para a Resolução 362, que foi amparado por vários expoentes da profissão. E a minha parte, tão somente jurídica, e a parte dos expoentes, a técnica, né? E foi aprovada, e aí a Dermato ganhou um regulamento dentro do nosso sistema, né? Depois nós começamos a ter, olha só, eu falei 78, depois eu falei 80 e pouco, depois eu falei 2009, olha a próxima, 2011, olha como a prática, a praxe do dia a dia vai forçando o Conselho a regulamentar e abrir campo de trabalho, né? Nós temos a 394 que deu um avanço na primeira resolução. Um avanço necessário de acordo com a necessidade dos profissionais naquele momento, né? Em 2012, nós tivemos o Acórdão 293, muito importante, que lá em 2012 já serviu de base para várias situações, vários pareceres, várias atuações, defendeu muita gente em exercício legal da profissão, suposto exercício legal da profissão, diga-se aqui, né? E depois, na sequência, nós temos o Acórdão 611, tá? Que aí é um avanço, aí é um passo, que é a normatização da utilização de substâncias. Bom, em 2018, nós temos um acórdão falando de fototerapia, laser e outros. Precisava? Não precisava. A 8 já é bem clara, né? Citei a 8 lá atrás, a resolução 8, 78, traz muito claro toda essa possibilidade de atuação. Porém, ficou necessário que tivesse um acórdão. Um acórdão, quando ele é expedido pelo colegiado do Conselho Federal, ele ou pelo Conselho Regional, ele é um entendimento, ele é uma palavra do Conselho liberando os profissionais. Então, esse acórdão foi muito relevante. Começou essa sequência de avanço que eu falo da fisioterapia dermatofuncional, que depois, mais um pouquinho,
vem o Acórdão 561, lá de 2022, que reconhece a ozônio. Isso foi um avanço tremendo. Eu lembro, e aí eu vou, né, doutor Rogério, eu vou dedurar a nossa, né, doutora Juliana, vou dedurar a nossa idade nessa atuação na dermato e a defesa, que foi um acórdão tardio, porém, tardio em termos de tempo, né, 2022, mas efetivo em deixar evidente. Eu tenho minhas críticas, não é esse o momento de se fazer aqui ao acórdão, né? Vou continuar gritando no deserto com relação a isso, mas um dia, quem sabe, talvez seja... Era para ser 40 dias para o povo escolhido, que acabou sendo 40 anos. Tomara que eu esteja daqui a 40 anos falando para vocês, mas tudo bem. E, na sequência, tudo merece uma atualização, né? Na sequência, nós temos o... Deixa eu ver aqui, que meu slide aqui... Ah, foi? Não foi. Tem como... Vou pedir para o meu... Aí, vou pedir a ajuda dos universitários. Eu vou falando agora para mudar. Lá na sequência de 2023, temos o Botox, que vem como? Vem pelo mercado. Vem pelo reconhecimento da necessidade do cidadão e da capacidade do profissional. Então, sempre que eu quero trazer aqui que sempre o mercado vai fazer essa imposição. O profissional atua e o conselho regulariza. E aí, mas tudo sempre com a cátedra, né? Com o estudo técnico profissional. Daqui a pouco vocês vão ter a palavra do professor Rinaldo, que começou comigo aqui em 2004, nós sempre nessa... E em 2004, lá atrás, a gente já discutia dermatofuncional, mesmo sem nenhuma regulamentação. Depois ele vai falar um pouquinho disso, né? Na sequência, nós temos 2023, o acórdão 635, que já aí nós trazemos para hidrolipoclasia. O 636, também de 2023, para realizar procedimentos da intradermo. Veja, apesar de serem acórdãos que dizem respeito a temas específicos, intradermo e hidrolipo, lá dentro dele você tem fundamentos para se defender também. Então é importante conhecer. E o acórdão 735 de 2024 já está aqui quase em termos de legislação no dia de ontem, né? Que reconhece a competência para prescrever. Veja, esse foi um avanço gigantesco da profissão. E foi um avanço que surgiu de uma discussão no Superior Tribunal Federal, no STJ. E aí o fisioterapeuta adquiriu e reafirmou a competência para prescrever e administrar, né, medicamentos e insumos. A palavra medicamento pode causar estranheza para vocês? Pode até causar estranheza, mas é a realidade que hoje nós estamos praticando. O acórdão 735, ele foi questionado na Justiça por 2 vezes lá em Brasília. E até nas 2 vezes, os juízes manifestaram que o Conselho Federal tinha toda a razão em regulamentar, uma vitória muito boa para nós, né? Depois nós temos o acórdão 607, que é a habilitação do profissional para prescrição, aplicação de agregados. Esse acórdão eu tenho que chamar atenção para uma pessoa. E aí já não é a questão, você aqui um pouquinho de puxa-saco, mas estou dentro da casa e eu acompanhei. O meu presidente, o Dr. Rafael Ferres, foi aquele que solicitou ao COFITO essa regulamentação.
Uma vez posta a situação de aplicação, atuação, como é que nós vamos fazer com os métodos, né? E aí essa evolução veio. Vejam, se vocês olharem a resolução, vocês vão analisar pela possibilidade do PRP, do PRF, né? Mas só que ele tem um arcabouço lá autorizando você a atuar mais uma vez com um procedimento que os médicos vão tratar como invasivo e nós tratamos como não. Essa é uma discussão que eu acho que todos aqueles que estão na dermatofuncional conhecem um pouquinho. Se não conhecem, nós temos que nos remeter ao veto da até então presidente Dilma, ao ato médico, né, que definiu bem aonde o médico entra com essa questão do invasivo e aonde os outros profissionais, né? Trago para vocês agora o Código Civil numa informação de compliance, novamente retornando no seguinte sentido. Aquela pergunta que eu fiz, eu posso ter sanções civis? Posso. Desde que eu infrinja alguns termos de lei. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala de informação e publicidade. Então, se eu crio um procedimento e dou ele como milagroso e depois ele não faz o milagre, eu incorro em propaganda enganosa perante o Código de Defesa do Consumidor. No Código Civil, o ato lícito e dever de indenizar. Está ali. Por quê? É a sua capacitação. Ah, o COFITO deixou, o CREFITO permite, mas eu tenho que me analisar quanto a minha capacidade está lá nos riscos do seu empreendimento. Eu sei fazer? Eu tenho a capacidade para fazer? Capacidade enquanto profissional, dentro das regras do meu Conselho Federal? E um terceiro momento. Esse equipamento, ou esse medicamento, ou essa instrução que eu estou dando para o meu paciente está dentro da minha competência? A Anvisa estabeleceu, de acordo para mim? Então, esse é um ponto de atenção, né? Eu quero trazer para vocês um cuidado que aí a gente já entra na publicidade, né? Eu vi aqui que meu tempo já esgotou, mas pelo tempo que me deram, um advogado não fala nem bom dia. Então, prometo que eu vou ser rápido aqui. A publicidade em saúde começa pelo problema da mercantilização. Saúde não se mercantiliza. Oh, mas e os convênios? É mercantilização? Mas o profissional não faz Black Friday. O profissional não faz promoção, sob pena de infração ética de mercantilização da saúde. Tá? Proibição de promessas, resultados milagrosos. Falei agora há pouco. Muito cuidado com isso. O Código de Defesa do Consumidor vai dar o ganho de causa se você não conseguir provar que seu tratamento é efetivo, né? Uso de imagens antes e depois, nós temos que ter um cuidado extremado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que eu coloquei ali, e ainda, veja, todas as informações dos seus pacientes são informações sensíveis aos olhos da Lei Geral de Proteção de Dados, porque são informações de saúde, tá? Uso indevido de títulos ou especializações. Tem muito profissional que cria título, tem muito profissional que cria especialização. Tomem cuidado com isso, porque se não tiver a fundamentação, você pode estar incorrendo nessa situação da propaganda enganosa ao Código de Defesa do Consumidor. Dever de publicidade ser educativa ou técnica. Eu posso fazer publicidade? Pode, mas trabalhe de forma que a sua publicidade não seja um anúncio, mas seja uma discussão de suas técnicas, da sua especialidade, ou um aspecto relevante da tua profissão, da tua atuação. O advogado, nós estamos bem junto nisso, o advogado não pode fazer publicidade.
Mas o que nós fazemos como bons advogados, né? Nós fazemos lives, fazemos podcasts, dá palestra aqui, falando do quê? De atividades, de situações técnicas. Isso não teria problema nenhum. Então, tomem cuidado para que hajam sempre com essa situação. Chama atenção que o COFITO sempre recomenda que somente profissionais especialistas, né, atuem no procedimento do Botox, da intradermo, da hidrolipro, PRP e PRF. Por quê? Isso é importante. Você que já está atuando nesse mercado, qualquer advogado que venha litigar com você por uma questão de um profissional, ele vai colocar no processo sobre a sua capacitação. E nós aqui no Conselho, por vezes, nós ficamos até de certa forma amarrados, porque a pergunta é feita assim, de acordo com a resolução X, de acordo com o acórdão X do COFITO, esse profissional é capacitado? Se ele não tiver a capacitação que o COFITO estabeleceu, já vai para ele uma resposta de não compliance, de não regularidade à resolução do Conselho Federal, e ele começa em desvantagem no processo judicial. Vamos ainda tratar dos procedimentos estéticos permitidos, né? O acórdão 919, tá? Reconhece, e é bem amplo, hein? Usem o acórdão 919. Quem não conhece, podem ir atrás, usem ele. Ele é muito amplo e é muito bom para a dermato, né? Toxina botulínica, nós temos o 609/2023, intradermo 636/2023, hidrolipo 2023, veja o avanço, né? O avanço histórico nessa sequência, 2023, 2023, 2023, e o bioestimuladores de colágeno, preenchimento de fios, PDO, COFITO 639/2023. Ozônio, nós já estamos um pouquinho mais para trás, 2020. Carbox, lá 2012. Carbox foi sempre um ponto de atuação, sempre um ponto de convergência, mas em 2012 foi regulamentado. Eletrolipólise, 2014, muito antes na eletrolipólise. Está aqui o doutor e professor, doutor Rinaldo, né? A eletrolipólise já estava antes prevista e permitida em situações anteriores, mas teve uma regulamentação em 2014. Né? Endolaser, que aí nós vemos em 2018. E aí nós chegamos aonde nós conquistamos, conforme eu falei, no STJ. A aquisição, prescrição e administração de medicamentos e outras substâncias. Para nós, o que interessa é o medicamento, porque outras substâncias, aí nesse termo tão genérico, já se fazia. Né? Eu sou de um tempo, e aí, mais uma vez, dedurando a minha idade e meu tempo no sistema, que um profissional fisioterapeuta era questionado eticamente por usar, na época, eu uso hoje, jogando bola, isso, tal, mas é o gelol para fazer um procedimento para ele ser o indutor. É indutor, doutor Rogério? Meu presidente me ajuda, por isso que com a ajuda dos universitários. Ah lá. Aí ele vai falar um nome técnico que eu não... Mas usavam, e era proibido. Tomavam um processo ético profissional, né? E aí, em 2017, desculpa, pelo acórdão 611, nós tivemos a primeira versão do COFITO sobre utilização e indicação de substâncias, de livre prescrição. Ah, mas livre prescrição já estava regulamentado, mas é um avanço. Em 2024, aí foi um avanço muito maior, né? Leiam o acórdão 735. O acórdão 735 para o dermato funcional tem que ficar na cabeceira da tua cama, tá? Eu já falei dele, ele é um acórdão muito elucidativo,
e é o seu guia, tá? Por fim, eu quero sempre lembrar vocês, né, que a legislação protege quem? Primeiro, o paciente, porque toda legislação ela se dedica à maior parte da sociedade. Ou seja, qualquer legislação na base da saúde vem, em primeiro lugar, visando ao paciente cidadão e, em segundo momento, ao profissional. Então, eu dei para vocês todo esse arcabouço, acho que a doutora Juliana vai deixar a palestra à disposição. Então, tem todo o arcabouço onde vocês vão. E vejam, todo esse arcabouço é utilizado quando eu defendo os profissionais no Ministério Público, quando eu defendo os profissionais na Justiça. Antes de ontem, e hoje está acontecendo, um evento lá no Nordeste, em Fortaleza, né, doutor Rogério? Fortaleza, que o Conselho Regional de Medicina entrou com uma medida liminar e conseguiu uma decisão provisória para que não fosse abordada a questão dos injetáveis, etc., dentro desse evento. Os colegas, e aqui eu deixo uma menção aos meus colegas do Ceará, com muito orgulho, doutora Nayana, doutor Carlos Alberto, né, atuaram de forma decisiva para que isso fosse cassado no tribunal. E hoje o evento está ocorrendo, nós estamos lá no Ceará discutindo injetáveis, discutindo prescrição, discutindo todo esse arcabouço que nós demos para vocês agora, tá? E aí eu venho com a confiança, vocês são iguais a mim, todo advogado, todo fisioterapeuta dermatofuncional, ele é conhecido pela confiança, ou seja, pelo trabalho dele, dar certo ou não. Esse é o nosso melhor marketing, esse é o nosso melhor boca a boca. Olha, aquele profissional é bom e o resultado dele é melhor ainda. Olha só o que aconteceu, né? E a lei é o escudo do fisioterapeuta dermatofuncional, porém, para usar o escudo, a gente tem que ter o escudo. Como que vocês vão utilizar? Conhecendo tudo aquilo que foi trazido até o momento para vocês como um arcabouço de legislação, né? Na fisioterapia dermatofuncional, confiança é o verdadeiro marketing. A lei é seu escudo e a ética é a sua melhor propaganda. Quem falou isso? Esse ignorante que vos fala nesse momento. Essa é uma frase minha, né? Então, confiança, lei e ética tem que ser o seu tripé profissional, né? Confia no que você faz, que você vai ter o resultado e vai ter o teu marketing. Conheça a sua lei, que você estará protegido e saberá onde você pode estudar, aonde você pode atuar. E tem a ética. Um profissional ético cabe em todo momento, em qualquer profissão, né? Então, com base nessa última frase, eu termino aqui para não cumprir com o horário, já passei, mas é praxe isso, né? Todo mundo já sabe que sempre quando me dá um microfone eu vou ficar um pouquinho mais. Coloco à disposição de vocês meus contatos. Nós temos, esse é o meu e-mail do CREFITO, e é um e-mail público, institucional. Eu também sou gerente de compliance do CREFITO, onde nós podemos se utilizar para questionamentos, denúncias. Denúncia é até melhor que façam pelos canais próprios. Nós temos um canal de denúncia no CREFITO, mas quando fizer pode colocar em cópia para a gente já ter ciência do ocorrido e também atuar em sincronicidade, né? Informação hoje em dia, as guerras hoje em dia, eu estava ontem analisando uma questão de estratégia e veio uma análise sobre guerra.
Uma guerra com estratégia? Claro, toda guerra tem estratégia. Nós vamos lá da arte da guerra do Sun Tzu até hoje, nos dias de hoje, sobre estratégia. Claro, nós sabemos. Mas aonde que nós vamos com relação à estratégia profissional, a estratégia de compartilhamento de conhecimentos? Sempre com isso. Cuidado. E é o cuidado que o CREFITO 3 tem com o profissional, estrategicamente atuando em prol dessas conquistas, como a conquista que eu acabei de falar do CREFITO 1 contra uma proibição. O COFITO, recentemente, ganhou uma ação do Conselho Federal de Medicina sobre dermatofuncional, que o Conselho Federal de Medicina foi condenado por litigância de má-fé. Então, são essas situações que nós tratamos aqui como estratégia e como atuação. Eu fico à disposição por esses contatos para o que for necessário, colocando não só o meu cargo, que é da Superintendência Jurídica do CREFITO 3, mas também todo o corpo jurídico da Procuradoria do CREFITO 3, que é um corpo jurídico de excelência. Tá? Muito obrigado e espero ter colaborado aqui com os trabalhos.